Primeira pergunta, a gente já sabe desde a formulação da teoria da relatividade que a matéria deforma pela força da gravidade o espaço e o tempo. Quero saber de você o seguinte, existe alguma definição cabal sobre a existência do vácuo ou do nada quando você não tem matéria perto? Então estamos indo para a área da metafísica. Metafísica. Não, porque o nada em física, pelo menos, quando você está falando de física... Vamos dizer o seguinte, existe espaço sem que haja matéria próxima? Só no papel. Só no papel e lápis. Você pode definir um espaço em que não exista nada. Mas quando você começa a usar as leis da natureza para descrever esse espaço, você vê que é impossível você ter um espaço vazio. Por quê? Porque existe um negócio chamado princípio da incerteza quântica, que tem a ver com a física que estuda os átomos e a matéria, a um nível muito pequenininho. E na mecânica quântica se diz o seguinte, que nada fica parado, tudo vibra, tudo vibra. Então, se esse copo aqui fosse um elétron, em vez dele ficar parado assim, ele ia estar assim, vibrando. Sempre. Não existe o momento, o não vibrar, o não se mexer. O que significa que não existe energia zero, porque sempre que existe algum movimento, existe alguma energia. Essa se chama energia de ponto zero, na verdade, a energia mínima. Mas por causa disso, por causa dessa pequena energia que existe em tudo, o espaço não pode ser vazio. Porque lembra daquela forma E igual a mc2? Energia e matéria podem ser interconvertidas. Então, essa energia de vibração do espaço, do nada, essencialmente a energia mínima que pode existir, pode gerar matéria. Então, o nada da física é cheio de matérias que aparecem, de partículas que aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. É o chamado vácuo quântico. Então, fisicamente, o nada não existe. O nada com N maiúsculo é um nada metafísico, filosófico e não físico na natureza. Professor. Né? Existe essa ideia. Então, o pegar o peixe é uma coisa inesperada que ocorre, mas mais ainda do que isso, ele está entrando num mundo, indiretamente, num mundo que não é o mundo dele. Né? Nós existimos aqui nesse mundo do ar, né? Os peixes existem lá no mundo da água, e para nós entrarmos naquele mundo, a gente usa uma linha e um anzol. Esse é o nosso instrumento, né, de exploração desse outro mundo, onde existem os peixes. Né? E a metáfora com a ciência é essa, quer dizer, na ciência a gente está explorando esse outro mundo, o mundo invisível, indiretamente, através dos nossos instrumentos. O que a gente não pode ver com os olhos, a gente não pode ver o que está acontecendo embaixo d'água, a gente usa os telescópios, a gente usa o microscópio, a gente usa uma série de outros instrumentos científicos para poder explorar essa outra realidade e, de vez em quando, fazer grandes descobertas, que é o grande peixe do cientista. Que é o acaso, certo? Que é o acaso, né? E a questão da linguagem, essencialmente porque o processo de descoberta, seja ele na ciência ou nas artes, né, é um processo que envolve um investimento criativo muito grande da pessoa, né? E esse investimento criativo, ele usa imagens que não são sempre racionais, né? A ideia de que o cientista é aquele cara que pensa sempre que 2 mais 2 é igual a 4, então 4 mais 4 vai ser 8, e sempre aquele encadeamento racional das coisas, não é nada disso. Nós sempre pensamos em imagens, em metáforas. O Einstein vivia criando fantasias para poder informar o pensamento científico dele. Então, existe um lirismo no ato criativo científico que eu tento resgatar. Uma função da linguagem. Como função da linguagem e da imagem, que não dá nem para transformar em, vamos dizer, em linguagem, mas você transforma em equações matemáticas. Então, eu sempre brinco que se você colocar 10 físicos teóricos num quarto fechado e falar, imagine o mundo, pô, vai sair tudo errado. Os caras vão entrar completamente loucos, né? Você não consegue imaginar o mundo, você tem que ver o mundo para poder conceitualizar esse mundo depois, né? Então, quer dizer, existe um compromisso fundamental com a realidade na criação científica, da mesma forma que um poeta precisa de uma linguagem, de uma língua, né? Um pintor precisa de um quadro, um compositor precisa da música. Por que devemos investir na ciência e na exploração espacial? Porque o ser humano é um ser muito inquieto, né? Então, existe um lado que é basicamente existencial dessa busca por conhecer cada vez mais
o universo em que a gente vive, porque, afinal de contas, nós somos parte desse universo, né? Nós carregamos dentro de nós a poeira de estrelas que já desapareceram há bilhões de anos. Então, nós somos uma integração do universo. A nossa história é a história cósmica. Então, explorar o espaço, ir a outros planetas, descobrir o que está acontecendo, a matéria escura, a energia escura, tudo isso, na verdade, é uma reconstrução da nossa narrativa como pessoa humana, né? Então, tem todo esse lado. E tem o outro lado, que é o lado de que nós queremos aprender. Nós queremos explorar, talvez até com fins comerciais. E porque é lindo. O universo é lindo. Quanto mais a gente vê, mais espetacular ele fica. Então, é claro que a gente quer continuar essa exploração, porque vale a pena e todo mundo deve fazer parte dela. Existe uma complementaridade do saber, em que diferentes pessoas dão uma contribuição que é tão importante quanto outras contribuições. Mas, sem a menor dúvida, dentro da ciência, o Einstein é o grande mago. E é o seu grande líder também. É o meu grande líder espiritual. Né? Mas esses processos que envolvem energia são processos que envolvem a matéria. Partículas, elétrons, átomos, pessoas, carros, máquinas, etc. A expansão do universo não é um processo de matéria, é um processo do espaço. O espaço é uma entidade plástica, elástica, que vai expandindo, vai estirando e vai carregando a matéria com ela, como se uma rolha flutuando num rio, né? Ou um plástico que se deforma, é Ou isso? plástico que se deforma. Então, esse processo não precisa da energia que a gente está falando na primeira lei da termodinâmica. Então, a energia continua sendo conservada na expansão do universo. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. O programa de hoje, infelizmente, está acabando. A gente tem que ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença do professor Marcelo Gleiser.